Felicíssimo, contentíssimo, tempo santo de Natal. Amor profundo salvou o mundo. Alegrai-vos, alegrai-vos, ó cristãos. Felicíssimo, contentíssimo, tempo santo de Natal. O Rei da Glória trouxe a vitória. Alegrai-vos, alegrai-vos, ó cristãos. Felicíssimo, contentíssimo, tempo santo de Natal. Coros divinos cantam seus hinos. Alegrai-vos, alegrai-vos, ó cristãos. Olá, queridos irmãos e irmãs. A Igreja Cristã tem hoje o seu Ano Novo. É o primeiro domingo de Advento. E conforme um costume antigo, nos 4 domingos do Advento, esses domingos do Advento, esse período do Advento, eles são representados aqui então por uma coroa de Advento. Vocês podem ver que aqui está a coroa e aqui também já está a nossa árvore de Natal para embelezar um pouco aí também este período aí de Advento e de Natal. Qual que é o significado desta coroa de Advento? Ela tem um significado? Tem sim. O círculo da coroa, ela simboliza tanto a eternidade como a aliança de Deus com a humanidade através de Cristo. A fita vermelha que nós temos aqui e que enlaça essa coroa, os ramos, ela simboliza o amor de Deus que nos enlaça. Os ramos verdes aqui colocados simbolizam a esperança cristã na vida eterna. As 4 velas, elas vão sendo acesas uma a cada domingo. Por isso nós já temos uma aqui acesa, porque como eu disse, estamos aí no primeiro domingo de Advento. As velas, elas simbolizam a alegria da aproximação de Cristo. Cristo é a luz do mundo que veio no Natal, que vem diariamente a nós pela palavra, pelos sacramentos do batismo, da Santa Ceia, e que virá então no dia derradeiro, no dia do juízo final. A vela branca aqui no centro da coroa, ela representa a Cristo, que finalmente chegou a nós. É chamada também a vela do Natal, ou a vela de Cristo, pois ela só é acesa no Natal e em todos os cultos após o Natal até a Epifania. Qual é a lição das velas? Qual é a lição das velas? Para gerar luz, para gerar calor, a vela ela derrete, a vela se consome. Nisso então, ela representa Cristo que se consumiu ao dar a sua vida por resgate de todos nós. Exemplo vivo também de como o povo de Deus
para irradiar a luz e o calor da fé e do amor cristão, precisa estar disposto a um sacrifício pessoal. A primeira vela que está acesa é a chamada vela da profecia. Ela nos lembra a esperança dos antigos que profetizavam a vinda do Messias, o Salvador prometido por Deus desde o início da humanidade. Vamos invocar a presença de nosso Deus. Em nome do Pai, o Criador, em nome do Filho, o Salvador, em nome do Espírito Santo, o Santificador. Amém. Querido irmão, querida irmã, Deus nos enviou o seu Filho naquele primeiro Natal, para que o mundo fosse salvo por ele. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quem nele crê não é julgado, mas recebe o perdão e a vida eterna. Como suas testemunhas, Deus nos incumbe de proclamar esta sua mensagem de perdão e salvação. Nesta confiança, confessemos os nossos pecados a Deus, buscando o seu perdão em Cristo Jesus. Oramos. Ó Deus justo e santo, que desejas que eu também seja santo. Com o apóstolo Paulo, reconheço que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Desventurado homem que sou, sei que mereço condenação e castigo, mas assim como o apóstolo Paulo confiou, eu também confio na tua infinita misericórdia e graça, por Jesus Cristo, meu Senhor. Amém. Nisto se manifestou o amor de Deus, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Jesus promete: o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E é da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, que perdoou todos os teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido para que abra sua Bíblia no Salmo 80. Salmo 80, do versículo 1 até o versículo 7. O Salmo 80 tem como título: Ó Deus, mostra-nos a tua misericórdia. Ouve-nos, ó pastor de Israel, escuta-nos, tu que guias o teu rebanho, tu que estás sentado no teu trono, que fica sobre os querubins, mostra a tua misericórdia pelas tribos de Efraim, Benjamim e Manassés. Mostra-nos o teu poder, vem e salva-nos. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Até quando, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, ficarás irado com as orações do teu povo? Tu nos tens dado pão de lágrimas para comer e um copo cheio de lágrimas para beber. Tu deixas que as nações vizinhas briguem por causa da nossa terra e que os nossos inimigos zombem de nós. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Vamos orar. Ó Senhor Deus, Filho do homem, que nos redimiste no teu primeiro advento, enche-nos de certeza na promessa da tua volta no fim dos tempos, quando nos guiarás à glória eterna. Tu, que com o Pai e o Espírito Santo és Deus sobre nós, agora e sempre.
Amém. Cantamos o hino Deus tem amado. Deus tem amado o mundo inteiro, Deus tem amado também a mim. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. Achei-me preso em vil pecado, achei-me preso sem salvação. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. Jesus querido me foi mandado, Jesus querido salvou-me a mim. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. Jesus tornou-se por mim culpado, Jesus tornou-se meu Salvador. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. A ti louvores, amor eterno, a ti louvores eu cantarei. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. A leitura do Santo Evangelho de Marcos, o capítulo 13, versículo 24 a 37. Como já falei há pouco, estamos aí iniciando um novo período dentro do calendário da igreja, um novo ano no calendário litúrgico. E a partir de hoje, então, as leituras do Evangelho, na maioria dos domingos, com algumas exceções, será então o Evangelho de Marcos. Então fica a sugestão para que você faça aí a leitura do Evangelho de Marcos. Marcos 13, 24 a 37. Jesus disse: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá, descendo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele mandará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Jesus disse ainda: aprendam a lição que a figueira ensina. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. E Jesus terminou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Vigiem e fiquem alertas, pois vocês não sabem
quando chegará a hora. Será como um homem que sai de casa e viaja para longe, mas antes de ir, dá ordens, distribui o trabalho entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Então vigiem, pois vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar, se será à tarde, ou à meia-noite, ou de madrugada, ou de manhã. Se ele chegar de repente, que não encontre vocês dormindo. O que eu lhes digo, digo a todos: fiquem vigiando. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Confessamos a nossa fé cristã com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantamos o próximo hino, Logo Jesus vem nas nuvens do céu. Logo Jesus vem nas nuvens do céu, os filhos seus buscar. Devo estar pronto ao Jesus chegar, e assim vou para o lar. Logo Jesus com os anjos virá, os filhos seus buscar. Devo estar pronto ao Jesus chegar, e assim vou para o lar. Logo Jesus vem em busca dos seus, os filhos seus buscar. Devo estar pronto ao Jesus chegar, e assim vou para o lar. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, o Advento, ele nos lembra o passado, pois desde o primeiro livro do Antigo Testamento, Gênesis, até o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, Deus anunciou que enviaria um Salvador ao mundo para salvar todas as pessoas de seus pecados. O Advento lembra o passado, pois no tempo escolhido por Ele, Deus cumpriu a promessa e enviou o seu Filho Jesus Cristo para nascer como um de nós e depois então cumprir o plano de salvação do Pai. Mas o Advento nos faz também olhar para o futuro, pois assim como veio uma vez, Cristo voltará em poder, com poder e glória, para julgar os vivos e os mortos, para criar novos céus e nova terra, e para receber em seu reino os seus filhos, os que nele creram e foram fiéis até a morte. E o Advento, ele nos faz também pensar no presente, pois o Salvador Jesus continua vindo. Hoje ele vem a nós pela palavra, pelo sacramento do batismo, pelo sacramento da Santa Ceia. Vem para nos fortalecer na fé, para nos dar ânimo, para dar consolo, para dar coragem, para dar esperança, para dar orientação através do seu Espírito Santo. Por isso,
o nosso tema de hoje, Advento, tempo de autoexame. Querido irmão, querida irmã, cada um de nós precisa olhar para o passado, para o futuro e o presente e fazer então um autoexame. A igreja também precisa se autoexaminar. Primeiro domingo no ano da igreja. É um momento muito oportuno para fazermos um autoexame. As palavras de Jesus no Evangelho de hoje propõem ao cristão e à igreja uma reflexão séria sobre a sua atuação no mundo, em função da tarefa que tem. E a atuação, esse ano, acabou sendo muito diferente. Pela situação que estamos vivendo, a nossa atuação como igreja, durante uma boa parte deste ano, e ainda está sendo assim, ela está sendo feita pelas redes sociais. O texto do Evangelho, nos versículos 35 e 36, ele fala em tempo. Então vigiem, diz Jesus, pois vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar, se será à tarde, ou à meia-noite, ou de madrugada, ou de manhã. Se ele chegar de repente, que não encontre vocês dormindo. O fim do mundo virá, mas nós não sabemos em que tempo será. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. Muitos já tentaram marcar essa data, mas sempre falharam. Nem mesmo Jesus, segundo a sua natureza humana, sabia qual seria essa data. Só Deus o Pai o conhece. Por isso, cabe a nós ficarmos vigilantes, cabe a nós esperá-lo para que ele venha a qualquer momento. Nós precisamos estar vigilantes, preparados, atentos. O fim do mundo virá. Virá como um relâmpago, diz a palavra. Um relâmpago que cruza os céus como num dia de tempestade. Será uma coisa repentina, não haverá tempo para nada, muito menos tempo para arrependimento, tempo para mudança de vida. Ninguém deve esperar este dia para só então se arrepender, para só então crer, para só então mudar de vida. Nesse dia não haverá mais tempo. Por isso, vigiem. Advento, tempo de autoexame. O fim do mundo virá. Para desespero dos descrentes, como diz a Escritura, todos se lamentarão por causa dele. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Grande será o número de pessoas que irão se lamentar, desesperadas, com aquilo que irá acontecer quando Jesus chegar. Ouviram a palavra, mas não atenderam. Agora é tarde, só resta a condenação ao inferno, só resta o sofrimento eterno. Por isso, vigiem. O fim do mundo virá, e com ele a alegria para os cristãos. Os cristãos sonham com esse dia. Para eles será o dia do fim de todos os problemas e angústias. Os cristãos sabem que a partir deste dia viverão eternamente no céu com Deus, a quem serviram durante os seus dias aqui neste mundo. Lá na eternidade terão alegria e bem-estar completos. Por isso, vigiem. Advento, tempo de autoexame.
A ninguém foi revelado o tempo da segunda vinda de Cristo. Alguns esperam que ele venha, outros não esperam. Enquanto isso, cada pessoa usa o tempo como melhor lhe convém. O cristão, ele reconhece que o tempo é um presente de Deus. O cristão, ele sabe que deverá prestar contas a Deus por este presente. O cristão usará o tempo para o trabalho, para a família, para o descanso, para o lazer e também para o trabalho no reino de Deus. O cristão saberá encontrar um tempo para investir no trabalho da sua congregação. Mas, queridos irmãos e irmãs, infelizmente há aqueles que usam mal o tempo que Deus lhes dá. São extremamente generosos com o tempo dedicado ao lazer, mas infelizmente são bastante relaxados com o tempo dedicado para servir a Deus. Por isso, vigiem, advento, tempo de autoexame. Mas Deus também dá para a sua igreja tempo para servir. A igreja também é responsável pela maneira que administra esse tempo. A igreja sabe que deverá prestar contas por este tempo que recebeu. A igreja usa o tempo para adoração, para comunhão, para serviço, para ensino e para testemunho. Estas atividades deveriam levar a igreja ao seu objetivo maior, que é fazer discípulos de Jesus. Sem perder de vista este propósito, devemos nos perguntar como a nossa congregação está usando o seu tempo. É necessário fazer um autoexame. Se não há tempo para fazer discípulos de Jesus, ou se esse tempo é pouco, então é preciso administrar melhor esse tempo. Usar bem o tempo para fazer discípulos de Jesus requer planejamento. E este planejar é tarefa da congregação. Ao dar tempo à igreja e ao mundo, Deus tem como objetivo a salvação daqueles que ainda não conhecem, daqueles que ainda não creem no Salvador Jesus. O apóstolo Pedro, referindo-se à segunda vinda de Jesus, escreve: o Senhor não demora, ao contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. O tempo de espera pela vinda de Cristo é sinal do amor de Deus pelos pecadores. É uma chance que Deus está dando para que todos se arrependam. Por isso, vigiem. Advento é tempo de autoexame. A exemplo do que acontece com o tempo, Deus também dá dons para as pessoas. E estes dons, eles são usados de diversas maneiras. O texto aqui do Evangelho de hoje também fala dos dons. Isso aparece na história que Jesus contou, quando disse que certo homem se ausentou da sua casa e deu tarefa aos seus empregados. Cada um deveria fazer bem o seu trabalho até a volta do dono da casa, conforme o versículo 34 aqui do nosso texto, do Evangelho. Com essa história, queridos irmãos e irmãs, Jesus quis ensinar
que Deus encarregou os cristãos de certas tarefas. E para realizar essas tarefas, Deus deu e continua dando dons para os seus filhos e filhas. A congregação da cidade de Corinto, por exemplo, ela foi ricamente abençoada com dons. O apóstolo Paulo escreve a respeito disso em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4. Eu agradeço a Deus, vocês foram enriquecidos em tudo, vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual. Os cristãos usam os seus dons para adorar a Deus, para promover a comunhão dos irmãos na fé e para servir ao próximo em suas necessidades físicas e espirituais. Servir, ensinar, testemunhar. Ao dar dons para a igreja, Deus dá condições para o seu povo de fazer discípulos de Jesus. Por isso, vigiem, advento, tempo de autoexame. Alguns usam bem os dons que receberam, colocam as suas habilidades, os seus dons, a serviço do trabalho do reino de Deus. Estão sempre prontos e dispostos para o serviço. Mas há também aqueles que não estão usando os seus dons, se recusam a servir, ou então nem sabem como poderiam, quem sabe, usar os seus dons. E é por isso que a igreja, é por isso então que também a nossa congregação, que recebeu muitos dons de Deus, a exemplo da cidade de Corinto, dos cristãos de Corinto, precisa fazer um autoexame. Precisamos sempre de novo nos perguntar: as pessoas estão tendo oportunidades de usar os seus dons? Quantas pessoas estão envolvidas nas atividades regulares da igreja? É possível envolver mais gente? Como podemos fazer isto? É preciso também ajudar as pessoas a descobrir onde elas podem servir e criar então a oportunidade de serviço. Envolver mais pessoas significa ganhar qualidade de serviço pela diversidade de dons. E para envolver é preciso usar parte do nosso tempo para planejar. E este planejar também é tarefa da congregação. Os dons são ferramentas da igreja para fazer seguidores de Jesus. Eles são, assim como o tempo, sinais do amor de Deus pelos pecadores. Com seus dons, a igreja pode levar a palavra de Cristo para aquelas pessoas que ainda não creem. Pode levar o amor de Jesus para aqueles que ainda não conhecem, que ainda não experimentaram esse amor de Jesus. Por isso, Advento é tempo de autoexame. Querido irmão, querida irmã, Deus, Ele concede tempo e dons para a sua igreja, com o objetivo de salvar a humanidade. Como eu disse, são sinais do amor de Deus em favor daquelas pessoas que ainda não creem em Cristo. Ao usarmos mal estes sinais do amor de Deus, deixamos de vigiar. Entramos em estado de sonolência espiritual. Ao usar bem o tempo, os dons, os bens, a igreja está sendo fiel ao seu Senhor, está em estado
de vigilância. Por isso, vigiem, advento, tempo de autoexame. É importante o autoexame em nossa vida como povo de Deus. Com um coração arrependido, podemos identificar as nossas falhas no uso do nosso tempo, dos nossos dons, dos nossos bens. Com planejamento, nós podemos redirecionar a nossa atuação, o nosso agir. Podemos viver a nossa vida cristã e podemos então levar Cristo para todos. Podemos mostrar para todos aquilo que o Senhor Jesus tem feito e continua fazendo por cada um de nós. E assim então, queridos irmãos e irmãs, quando Jesus vier nos buscar, nós vamos ouvir com alegria as suas palavras. Muito bem, empregado bom e fiel, venha festejar comigo. Advento, tempo de autoexame. Que assim seja. Amém. Cantamos o próximo hino, Ó Tempo Santo de Natal. Ó tempo santo de Natal, tu tens mensagens lindas. O mundo não tem luz nem paz, mas isto meu Jesus me traz. Ó tempo santo de Natal, tu tens mensagens lindas. Ó tempo santo de Natal, alegras toda a gente. Jesus a cada coração traz vida, paz, consolação. Ó tempo santo de Natal, alegras toda a gente. Ó tempo santo de Natal, eternamente lindo, reina alegria em terra e céu, o amor do Pai Jesus nos deu. Ó tempo santo de Natal, eternamente lindo. Queridos irmãos e irmãs da Congregação São Marcos, como eu sempre tenho dito, se nós estivéssemos então aqui no culto público, reunidos, agora seria o momento de levantarmos do banco e trazermos até diante do altar as nossas ofertas de gratidão. Continuamos incentivando cada irmão, cada irmã, para que continuem trazendo a sua oferta. Aqueles que não podem estar no culto público, continuem fazendo aquilo que estão fazendo, façam o depósito, a transferência aí na conta da nossa congregação, conforme a orientação que sempre foi dada. E aqueles que podem vir então, que venham ao culto e tragam então ao culto a sua oferta de gratidão. Nós queremos então agora ter um momento de oração geral da igreja. Queremos lembrar aqui os aniversariantes, aniversário de casamento, dia 27 tivemos a Graciene e o Emerson, completando aí mais um ano de bênção matrimonial. Aniversário de batismo
Tivemos dia 27 o João Vitor Chiarotti Mendes, dia 28 a Maria Luísa Teixeira Albarazini, e dia 29 a Débora Gomes dos Santos, que é hoje, né, dia 29, e já mencionando até amanhã, dia 30, Fábio Furlan e Wilson Miller, aniversário de batismo, aniversário de nascimento, dia 23, Ruth Richter, dia 24, a Denise Milaré de Siqueira, dia 24 também, a Isabel da Mota Paulos, dia 24, a Camille e a Caroline Forpagel de Martini, dia 25, Fernando Dota Danese, dia 25 também, Ricardo José Toledo Filho, dia 26, a Enara Correia de Souza, dia 26 também, o Mateus Chiarotti Mendes, dia 27, esses aniversário de nascimento, 27 o Davi Gomes da Silva, dia 28 a Lúcia Krause Varholz, a Mônica Elisa Bitoff, o seu Osmar Ernesto Bitoff e Wilson Miller. E dia 29, a dona Ana Martins Miller e também a Maria Eduarda Hilário Milaré. Esses aniversário de nascimento, aniversário de profissão de fé, dia 25, Carlos Alberto Jesuíno, Mauro Castilho Hidalgo, Natália Lopes Torquato, dia 30, Fábio Furlan e Senaura Silva Bueno. E aniversário também de confirmação, dia 27, Michael Wilson Zig e dia 28, Rogério Amauri Fischer. Esses são aí os nossos aniversariantes. Vamos orar. Eterno, imortal e todo-poderoso Deus, conduziste-nos até o início de mais um ano no calendário da Igreja Cristã. Reconhecemos agradecidos as muitas bênçãos que nos concedeste, desde o começo de nossa vida até o presente momento. Agradecemos-te por tua graciosa assistência, dia após dia e ano após ano. Agradecemos-te também pelas roupas e pelo alimento, pela saúde e pela força, pelos leais amigos, pela paz e proteção durante o dia e pela segurança durante a noite. Agradecemos-te ainda pelos muitos empreendimentos bem-sucedidos e por todas as demais bênçãos. Acima de tudo, porém, queremos agradecer-te de coração pela dádiva de teu unigênito Filho, que se tornou o Salvador dos pecadores. Agradecemos-te pela graça de nos teres chamado à salvação através de Jesus, pela igreja em que nos colocaste, pelos fiéis ministros, pela tua santa palavra e pelos abençoados sacramentos do batismo e da Santa Ceia. Faz o bem à igreja estabelecida pelo teu poder e governa com a tua graça. Permite que o evangelho de teu Filho seja pregado com sabedoria e poder. Concede que sempre possamos ouvir com humildade e receber com alegria a palavra de Cristo, o nosso Rei, a fim de o aceitarmos como o caminho, a verdade e a vida, nosso único e suficiente Redentor. Faze com que permaneçamos unidos a Ti, pela fé, e conduze-nos pelo caminho dos Teus mandamentos. Permanece no coração dos nossos filhos batizados, para que eles entoem glórias ao Teu nome. Acrescenta diariamente à Tua igreja os que vão sendo salvos. Concede sucesso aos esforços da Tua igreja para divulgar o Teu evangelho entre os povos. Revela a Tua verdade
aos que se encontram no erro. Ensina os teus caminhos aos transgressores e converte a ti os pecadores. Fortalece os fracos, conforta os aflitos e santifica os fiéis em tua verdade. Concede o teu favor à nossa pátria, dirige os destinos deste mundo de tal modo que o teu povo te sirva com alegria em todas as ocasiões. Amado Deus e Pai, queremos te agradecer também por todos os aniversariantes que foram aqui mencionados. Pedimos que continue abençoando, guiando, fortalecendo na fé, para que todos permaneçam firmes e fiéis ao Salvador Jesus. Também queremos pedir que esteja com aquelas pessoas que estão passando por momentos de dificuldade, de dor, de sofrimento. Quem sabe estão chorando pelo falecimento de uma pessoa querida, quem sabe estão sofrendo por alguma doença, ou talvez pela doença do Covid, que aí está, infelizmente. Pedimos então também a tua graça, a tua misericórdia, para que este mal, o Covid, logo possa ser retirado da nossa vida. Pedimos também que nos oriente, nos abençoe nesse período de advento, para que nós possamos estar preparados verdadeiramente para celebrarmos o verdadeiro significado do Natal, que vai ser já daqui a alguns dias. Ó Deus da paz, santifica o nosso ser, para que em sua vinda Cristo nos encontre sem culpa, perdoados de todos os pecados. Fiel és tu, que nos chamaste ao louvor de teu santo nome, por amor a Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Querido irmão, querida irmã, que bom que esteve participando conosco deste culto de primeiro domingo de Advento. Vamos aproveitar esse novo período que estamos iniciando e refletir então, fazer então, como eu mencionei na mensagem, um autoexame de nossa vida. Que o seu Salvador Jesus abençoe, continue abençoando a sua vida, hoje e sempre. Terminamos este momento de culto cantando o hino Então se verá. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem.